Bom dia, primeiramente quero agradecer o espaço, né, Marcos. É sempre significativo que a juventude, né, do Seridó tenha voz. Vou esperar o Pablo se apresentar também para a gente introduzir o nosso diálogo. Quem é Fernando Ferreira? Sim, quem é Fernando Ferreira? Eu faço parte da rede de juventudes faz 2 anos, né? Eu sou professor de filosofia, né? E estou agregado a essa rede devido a um protagonismo de juventudes que eu tenho em uma organização, né, não governamental chamado Brasil Soka Gakkai Internacional, que é uma organização budista, né, que foca principalmente nas questões da dignidade da vida de cada ser humano. Então, devido a esse protagonismo humanista aqui na região do Seridó, eu fui convidado a integrar a rede de juventudes do Seridó. E Pablo, quem é Pablo? Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da Rádio Rural. É uma satisfação imensa voltar aqui. Eu sou Pablo, sou de Ouro Branco, sou atual coordenador da rede de juventude do Seridó. Fernando é coordenador de juventudes negras. Eu sou estudante da UERN, estudante de filosofia, e estou aqui para tentar contribuir com a juventude do Seridó, junto com a rede, junto com a Caritas e junto com esses movimentos e coletivos. O que a rede de juventude realiza aqui na nossa região? A rede de juventude é um coletivo, né, de juventudes que realiza diálogos e discussões a fim de introduzir o movimento juvenil em todo o Seridó. A nossa proposta é justamente discutir políticas públicas indistintamente, né, e deixando bem claro que é uma rede apartidária, não tem nenhum vínculo político, né, partidária, mas que dentro da rede de juventudes existe sim pessoas ligadas a partidos, a igrejas, a movimentos sociais, né, e o nome é Rede de Juventudes, justamente porque a gente acredita que não é um tipo de juventudes, e sim várias, né? Esse plural. Por isso que dentro também da rede existem subcoordenadorias, como subcoordenadoria de juventudes negras, juventudes LGBTQI+, de mulheres, né? Rural, né? Então, a rede de juventudes tem justamente esse propósito de, dentro de diversos grupos, trazer lideranças para que a gente possa discutir políticas tão importantes para a juventude dentro do Seridó, né? Essa juventude que muitas vezes ela é esquecida, muitas vezes que não é ouvida, né? Então, através de projetos, porque a gente é assessorado pela Caritas Diocesana, que dá total apoio, né, a todos esses encontros que a gente promove. Então, o nosso propósito é justamente, né, ir ao encontro dos jovens, indistintamente de movimento que esse jovem faz parte, a fim de criar essa rede, criar uma força juvenil em todo o Seridó. E foi aí onde surgiu a Semana de Juventude do Seridó, Pablo? Exatamente. A Semana de Juventude do Seridó ela surgiu ano passado. A gente, dialogando com as juventudes aqui do Seridó, a gente foi ver que necessitaria da gente, nessa data, hoje é o Dia Nacional da Juventude, e a gente está debatendo políticas públicas, não só um dia, mas uma semana totalmente voltada para a juventude do Seridó. O ano passado a gente ganhou uma boa visibilidade aqui em alguns estados do Seridó, e encerrando essa semana, do ano passado, a gente saiu às ruas de Caicó, juntou a juventude, chamou a juventude do Seridó, disse: vamos para as ruas, a gente tem muito o que lutar, a gente tem muito o que defender, a gente precisa ser resistência na rua e dizer que a juventude precisa ser ouvida. Aí foi nesse, vamos dizer assim, foi nesse diálogo com a juventude que a gente criou a Semana de Juventude do Seridó, esse ano sendo ainda mais protagonizada pela juventude aqui do Seridó. Caicó, Currais Novos, São João, São José de Sabugi, São José do Seridó, Jucurutu, São João do Sabugi, Parelhas, Jardim, essas cidades que estão abraçando a causa da juventude, mesmo às vezes não tendo um apoio grande, vamos dizer, do poder público, mas a juventude está dizendo: a gente precisa, nem que seja sozinha mesmo, tá dentro de uma escola, dentro de uma igreja, estando na praça, está dialogando nossas políticas públicas, nossos direitos, e
a gente vai caminhando. Tem muito o que se construir ainda durante essa semana. Na verdade, se a gente não tem apoio, assim. Acho que é muito contraditório quando muitos colocam assim, nossa, a juventude é o futuro do mundo, sendo que a todo tempo e a todo momento a gente vê o extermínio dessa juventude. Principalmente se ela for negra, se ela for LGBT, se for mulher, né? Então é como se colocasse uma projeção na juventude ao mesmo tempo que mata essa juventude. E a gente até tem que frisar aqui algo que se não fosse a Caritas Diocesana, de fato, toda essa rede e todo esse movimento, ele não estaria acontecendo. Devido que a gente está aqui justamente por resistência, que a gente não tem apoio, né? A gente vai para um lado, vai para o outro, vai para os nossos representantes, né? E tipo assim, todo mundo vira as costas, né? Então, a gente é uma juventude que pensa muito também no agora, e não tipo, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, 15 anos já vem outras juventudes. Então, e nessas rodas de conversas, por exemplo, que vocês já realizaram em Currais Novos e outros municípios também, vocês têm essa percepção? Existe realmente esse clamor por parte da juventude por políticas públicas nos municípios onde eles moram? Sim, é algo que está presente em todas as cidades que a gente teve a oportunidade de dialogar e abrir algum tipo de discussão, né? Infelizmente, existem cidades que a gente não conseguiu encontrar a juventude concentrada, e é tipo algo que está muito espalhado, e tem algumas cidades que eu pude visitar semana passada, como São Fernando, Timbaúba, né? Não existe uma concentração, né, juvenil, e tipo, é isso que a gente quer, sabe? A gente não quer rotular os jovens, e sim que cada jovem, na sua particularidade, ele possa ser protagonista, né, do seu município, do seu estado, da frente onde ele está representando. O que é preciso, Pablo, para que o jovem possa realmente se sentir realmente um protagonista em seu município? Quando a gente fala em políticas públicas, de repente o gestor pode dizer, mas o nosso município ele passa por uma situação financeira difícil, a gente tem que priorizar, por exemplo, investimentos na saúde e na educação, a juventude quer muito, ou apenas o básico para que realmente vocês possam se sentir protagonistas em sua própria história? E eu acredito que a gente primeiramente quer espaço para falar. A gente vê quase todas as administrações aqui do Seridó, não há um espaço onde a juventude esteja dialogando sobre o seu dia a dia, sobre suas políticas públicas. Salvo engano, que só tem três cidades aqui do Seridó que tem conselhos municipais de juventude. Isso é um retrocesso imenso, né? Agora, e outro detalhe, dessas três, só 2 cidades esse conselho está em efetivação, porque quando se cria a lei, o conselho automaticamente está criado, mas em efetivação só 2 cidades estão protagonizando verdadeiramente junto com a juventude esses conselhos, que é Jardim do Seridó e Lagoa Nova. É tanto que esses dias a gente foi convidado para fazer uma fala com relação às políticas públicas, os direitos da juventude, e nesse enrolar do dia a dia, eu acredito que a juventude ela não quer tantas e tantas coisas. Primeiramente a gente quer ser ouvida pelos nossos representantes. A gente está morrendo, a gente está ficando praticamente sem faculdade, a gente está sem transporte público, a gente tem uma quadra às vezes, mas não tem equipamentos para que ela funcione, a gente às vezes não tem um espaço dentro da nossa igreja para dizer a juventude precisa fazer isso aqui, a gente pode trabalhar com a juventude dessa forma. Eu acredito que garantir o espaço de fala da juventude, em primeiro lugar, é um grande passo, Marcos. Aqui em Caicó você encontra esse espaço para poder falar? Fernando, é difícil também? Hoje existe a rede, né? Existe a rede que tipo abraça, né, totalmente todo e qualquer jovem, né? Mas no passado não existia, e mesmo hoje tendo a rede de juventudes aqui, ainda existe muita resistência de alguns grupos, né? Porque a juventude ela deveria ser um pouco mais liberta, um pouco mais, né,
discursiva, né? Mas ainda, até mesmo dentro da própria juventude, ela não se sente abraçada, ela se sente excluída. Mas hoje, ainda bem que a rede de juventudes existe justamente para que a gente possa pensar, né, junto com essa própria com essa juventude que se sente excluída. E quando eu falo juventude é do sentido mais amplo, né, da palavra, né? E hoje o nosso principal foco também dentro da rede de juventude é justamente discutir o estatuto da juventude que esse ano comemorou 6 anos e que muita gente não sabe que existe, né? Que é algo garantido, que é algo que foi uma briga muito grande para que esse estatuto fosse evidente, né? E que é direito dessa juventude, que a gente entende, segundo o estatuto, que juventude é aqueles que são de 15 a 29 anos, né? E se essa juventude ela for rural, ela é de 15 a 35 anos, né? Então, são vários direitos, várias conquistas, várias discussões que muitas vezes o ponto inicial deveria ser apenas a gente ser ouvido. Porque muitas vezes as políticas públicas são pensadas pela gestão por eles mesmos, né? Então, assim, não tem essa... Nossa, será que o jovem de fato ele está precisando disso? Será que o jovem de fato precisa deste aspecto? De qual situação? De qual local, entendeu? Então, muitas vezes deveria ser primeiro apenas ouvido, né? Para construir junto essa política pública com a juventude. Vocês tinham programação na Semana da Juventude? Isso. Pode ficar à vontade. A Semana da Juventude... ela começa verdadeiramente hoje, no Dia da Juventude, que vai de segunda a sexta-feira, 12 a 16. Mas já teve algumas ações em algumas cidades. São João de Sabugi fez o Dia do Esporte Inclusivo, junto com a juventude de lá. Currais Novos, como você bem falou, teve um evento político-cultural juntamente com a juventude de lá. Hoje a gente vai estar rodando aqui nas rádios de Caicó. Já temos uma turma visitando o CASE, que é o Centro de Atendimento Socioeducativo, o antigo SEDUC. Temos um pessoal visitando a ECAM. Aí de segunda até sexta-feira a gente vai estar visitando as escolas de Caicó e tendo algumas mobilizações em algumas outras cidades. Serra Negra vai estar realizando quarta-feira pela manhã uma audiência pública com o tema Juventudes. Na sexta-feira pela manhã, que é um dos pontos principais da nossa semana, pela manhã a gente vai estar realizando aqui em Caicó um ato público. O segundo ato público em defesa da vida da juventude, em defesa da educação, em defesa da previdência, em defesa de nossos movimentos sociais, para que eles sejam respeitados. E a gente convida, Marco, toda a juventude do Seridó, a gente está nesse diálogo, todo o espaço a gente frisa esse momento. O ato é o momento mais importante dessa semana, claro, não dizendo que as rodas de conversa não são importantes, mas esse ato é o momento da gente unir essa juventude nas ruas e dizer tudo que a gente está clamando, tudo o que a gente está resistindo diariamente, tudo que a gente defende. Ok, eu quero aqui agradecer a participação de vocês, deixar aqui o nosso programa sempre à disposição para a Rede de Juventude do Seridó, né? Quando vocês falam, por exemplo, na questão de ser protagonistas, nós estamos aí às vésperas de uma eleição municipal. Sim. Espero que a juventude também seja protagonista nas próximas eleições, para a gente renovar aí essas câmaras, renovar essas prefeituras, e a gente sabe que nós temos uma juventude aí muito pensante, né? Não adianta só reclamar, não adianta só também dizer que não tem espaço, mas também tem que ser protagonista também nas próximas eleições. Você consegue enxergar isso aqui, que isso possa também acontecer aqui na nossa região do Seridó ou não? É preciso, assim, mas é claro, a gente na Rede Juventude sempre fala de ter base. A gente precisa ter base, porque, tipo, não adianta ser jovem apenas, tem que ter uma mentalidade jovem e uma ação jovem. Porque jovem por jovem tem vários aí, entendeu? Agora, a jovem, aquele que é revolucionário, que faz totalmente a diferença e que está representando lá. Eu concordo plenamente, assim, que a gente precisa pensar, né, em uma juventude ocupando espaços também na Câmara de Vereadores, em todos
os ambientes. Então, já a gente quer agradecer demais o espaço aqui. É muito importante esse momento aqui para nós, né? É muito importante tornar evidência toda essa movimentação que a gente está tentando, né? Doando a nossa própria vida para que de fato a Rede de Juventudes possa deixar um legado, né? Aqui na região do Seridó. Quem quiser participar da rede, como é que faz? Entra em contato com a gente, né? A gente pode deixar o nosso telefone, e também tem o Instagram da rede, né? Que é a Rede de Juventudes do Seridó. E a gente vai estar criando meios aí para que a gente possa de fato chegar em todas as juventudes, né? O Instagram da rede é Rede de Juventudes do Seridó, ou então pode procurar algum órgão que, né? A própria Caritas Diocesanas, que de fato irão assessorar e entrar em contato com a gente para que a gente possa chegar até a pessoa ou a instituição. Meu número é 9680-7123, também podem entrar em contato, né, que a gente... 9680-7123. Só não vai ligar a cobrar, né? Obrigado, Pablo. Marcos, muito obrigado pelo espaço. É de extrema importância a juventude estar também ocupando esse espaço, falando sobre o que a gente está protagonizando. E dizer que a gente está ainda precisando de apoio para construir essa semana. O ato público necessita às vezes de uma água, de um carro de som. Se alguém quiser nos ajudar, só entrar em contato pelo Instagram ou pela página do Facebook da Rede de Juventude do Seridó. A gente vai estar lá. A gente sabe o quanto é difícil para a juventude, que às vezes a gente nem tem emprego, só estuda e não tem um emprego. E o pouco que a gente tem é para fazer umas xerox, isso e aquilo outro. Vocês estão precisando de um carro de som? Um carro de som. Para o ato público de sexta-feira. Exatamente. E também água. Água. Se alguém não tiver querendo dar água, o carro de som, lanche também. Porque a gente vai estar trazendo essa juventude do Seridó todinha para cá. E a gente precisa receber essa juventude bem e garantir que ela esteja bem na rua também. Ok, então quem tiver aí, eu chamo a atenção aqui dos proprietários de carros de som, né? Alguém que tem um carro de som que possa aí emprestar, né? Colocar à disposição, aliás, do ato público da juventude na próxima sexta-feira, com certeza vai estar ajudando aí a dar voz a essa juventude. Mesmo que você não tenha um carro de som, você pode também contratar um carro de som, algumas horas, mais ou menos quantas horas o ato vai ser? Começa de 8 horas, vai até 11h30 da manhã. Pronto, então 3, 4 horas mais ou menos, né? Então se você pode aí ajudar para garantir o carro de som dessa juventude que vai às ruas de Caicó na próxima sexta-feira em um ato pacífico para poder realmente reivindicar os seus direitos, né? As políticas públicas para a juventude. Você pode entrar em contato com o telefone 99680-7123 ou então no Instagram da Rede de Juventude do Seridó, então pela página do Facebook também, Rede de Juventudes do Seridó. Obrigado pela participação de vocês. Graças.